Dois, teste. Opa, agora sim. Alegria para mim poder estar com vocês nesse início de tarde. Vocês já estão aí desde cedo, né? Já tiveram 2 palestras, tomei conhecimento disso agora pela manhã, agora há pouco, que pela manhã vocês já tiveram 2 palestras, ainda vão ter mais 2 hoje, é isso? Agora, prova de fogo é essa. Depois do almoço, o presbítero Ari já está ali, concordando comigo que vai ser dificílimo esse momento dele se manter acordado. Mas o reverendo Márcio me informou aí que esses bancos, eles são eletrificados. E que esse botãozinho que tem aqui, a gente aperta quando tiver alguém dormindo. Então é só apertar aqui, o cara pula, né? Então eu espero não precisar ver ninguém pulando aí, ao apertar o botão aqui. Mas é muito gostoso estar aqui com vocês, nesse momento, num dia como esse, e a gente poder refletir um pouco a respeito da nossa liderança. Muitos aqui já são presbíteros, maduros, diáconos já maduros, que já servem ao Senhor no oficialato há muitos anos. E estão vindo aqui para aprender um pouco mais e quem sabe até compartilhar com os outros a experiência que você já tem adquirido aí ao longo da caminhada com o Senhor e dentro da igreja do Senhor. Então, de maneira que falar no encontro desse é sempre um desafio muito grande. Eu dei aula muitos anos no seminário e já era um desafio falar para seminarista, falar para aqueles que estão ali sedentos e que leem tudo e às vezes leem mais que os professores. Então falar para esse grupo de gente que já é experiente, que já caminha com o Senhor há muitos anos, é sempre um desafio muito grande. E eu espero que esse tempo, que é tão curto, mas que ele seja extremamente proveitoso para a nossa vida como presbítero e diácono. Eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia aí na primeira epístola de Timóteo. Primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3. E essa passagem é uma passagem que nos orienta a respeito de algumas questões a respeito da liderança do presbítero, da liderança do diácono. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. O apóstolo Paulo diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem a seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus.
Muito bem, esse é o nosso texto. Eu quero pontuar algumas coisas que eu julgo interessantes e relevantes para o nosso trabalho como oficiais dentro da igreja. Paulo está aqui dando algumas orientações para o jovem Timóteo. Timóteo não era um pastor ordenado, mas era um líder que recebeu a incumbência, a responsabilidade de cuidar da igreja de Éfeso. E Paulo, então, nas cartas pastorais, especialmente essa que nós temos aqui em mãos, o apóstolo Paulo, então, passa a dar diversas orientações para Timóteo, que iria cuidar daquela igreja, que iria ser um líder dentro daquela igreja, e ele, como líder, também iria treinar e capacitar outros para serem líderes, serem presbíteros e serem diáconos. Meu foco nesse início de tarde com os irmãos é olhar para o oficialato, olhar para a liderança do presbítero e a liderança do diácono, para esses dois ofícios que nós temos dentro da igreja do Senhor. Paulo acabara de falar sobre o papel da mulher dentro da igreja. Os versículos anteriores, no capítulo 2, do verso 8 até o verso de número 15, o apóstolo Paulo está falando a respeito de como a mulher tem que se comportar dentro da igreja. Que ela não deve exercer um tipo de liderança na igreja que estava reservado, portanto, à liderança masculina. Então ele dá algumas orientações ali. Não é o nosso foco aqui agora. Mas ele então agora passa a falar para os homens da igreja sobre o papel deles como líderes dentro da igreja. Já que ele falou do papel da mulher, do lugar da mulher, que a mulher não pode exercer esse papel dentro da igreja, ele passa então a qualificar a liderança masculina. Como que dizendo, olha, não é porque você é homem que então você já pode ser líder e assumir qualquer função, qualquer cargo. Tendo tirado a mulher dessa responsabilidade, ele está dizendo, não é o fato, só porque você é do sexo masculino, que então você já pode assumir a liderança da igreja de qualquer maneira, sem qualquer cuidado, sem qualquer preparo. Então, por isso, então, há uma tensão de Paulo em agora qualificar melhor quem é o homem que vai exercer essa liderança na igreja do Senhor. E ele começa então dizendo assim, fiel é a palavra. Ou seja, o que eu vou fazer agora, ela é digna da sua confiança, ela é digna dos seus créditos, ela é digna de você acreditar naquilo que eu vou falar. Fiel é a palavra que eu vou expor agora. Então ele está chamando a atenção, e ele dá aqui 2 pontos, o texto sagrado registra 2 pontos. Fiel é a palavra. Tudo que ele vai expor aqui, ele está dizendo, preste atenção, porque tudo que eu vou falar aqui é digno, portanto, da sua confiança, da sua credibilidade, porque a palavra que eu vou dizer, portanto, ela é fiel. E ele então diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Interessante, ele está dizendo que é possível pessoas dentro da igreja, homens dentro da igreja, desejarem o cargo de episcopado, da liderança. Ele está dizendo, olha, se tem alguém dentro da igreja que almeja isso, que deseja exercer o oficialato, excelente obra almeja. Ou seja, não é nada vergonhoso alguém se colocar à disposição e dizer assim, olha, eu quero muito exercer a função de presbítero na igreja. Eu quero muito exercer a função de diácono na igreja. Isso não desqualifica ninguém. Isso não é nenhum demérito,
Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que esperar vir me consultar, eu tenho que esperar que venham a mim e de alguma maneira me convoque para essa missão. Paulo está dizendo, olha, se alguém almeja, se alguém deseja, se alguém quer exercer o oficialato, excelente obra almeja. É uma excelente obra que você está buscando, que você está querendo, que você está desejando ocupar. É óbvio que isso depende muito da motivação. E por que você quer ser presbítero? Por que você quer ser um diácono? Qual é a motivação no seu coração para você desejar essa obra dentro da igreja? Então passa muito pela motivação. Se você tem como motivação servir a Cristo, se você tem como motivação o desejo de dedicar a sua vida, o seu talento, os seus horários e tudo aquilo que você puder colocar à disposição do Senhor para servi-lo e glorificar o nome dEle, dignificar o nome dEle, bom, então isso é uma obra que você realmente deve almejar. Agora, a motivação às vezes pode ser outra. A motivação pode ser status. Aí já o desejo já é ruim. Querer ser um oficial de igreja, porque o oficial de igreja tem proeminência, ele aparece, ele se destaca, não é? Paulo vai nos ensinar que essa motivação não é legal. Mesmo porque naquela época, eu penso que diferente de hoje, naquela época ser um líder, um episcopos, ser um diáconos dentro da igreja, não era status. Naquela época, desejar servir o Senhor na liderança oficial da igreja era se dispor a sacrifícios. Era se dispor a ser insultado, perseguido, correndo risco de morte por parte dos judeus radicais, dos gentios. Sim, naquela época, desejar ser um oficial, seja no presbiterato ou no diaconato, não era nenhum status, não era motivo de pompas, era motivo de perseguição, de sacrifício. Então, hoje eu não sei como é que é isso, mas eu penso que algumas pessoas veem o oficialato como um status dentro da igreja, né? Não devemos pensar dessa forma. Quando Paulo fala, você almeja isso, então você está desejando uma obra excelente. Não porque ela dá status, mas porque é onde você está dizendo, eu quero servir o meu Salvador, eu quero servir o Senhor, eu quero dedicar a minha vida para servir o meu Salvador nesse cargo, nessa função, com essa responsabilidade. E ele então diz que ela é uma excelente obra. Excelente obra. E se é uma excelente obra, obviamente que tem que qualificar pessoas para poder exercer essa obra. Ela é tão excelente, mas tão excelente, que eu não posso ser precipitado em colocar pessoas, ordenar pessoas para ocupar essas funções sem o devido preparo. É isso que Paulo está dizendo. Vai exigir tanto de vocês, vai exigir sacrifício de vocês. Há propostas e propostas que sobem ao Supremo Conselho, dizendo o seguinte, por que tem que ser de 5 anos? Poderia ser só de 1 ano. Porque tem gente que quando aceita e é eleito e entra para o oficialato e começa a perceber o sacrifício que exige, a luta que é, os tempos gastos às vezes em reuniões, as visitas que são feitas, tanto que exige-se de um oficial, que a pessoa no meio do mandato, ela já começa a se arrastar. E por isso algumas propõem, poderia ser de 1 ano, 2 anos. 5 anos é muito tempo, alguns pensam.
Veja que, de alguma maneira, já exige um pouco de sacrifício e de doação para aqueles que vão se entregar a essa obra. Muito bem. Então, olha o que Paulo, então, agora passa a dizer, já que é uma obra excelente, ele vai, então, qualificar. Obviamente que eu não vou entrar aqui em cada especificação que Paulo coloca aqui, mesmo porque depois você vai poder consultar isso melhor em casa. E eu vou colocar apenas algumas questões aqui para a gente pensar juntos. Mas antes é importante, irmãos, a gente só definir melhor o que nós entendemos por esses 3 termos que aparecem principalmente no Novo Testamento: episcopos, presbíteros e diáconos. Ou, melhor dizendo, presbítero, bispo, pastor e diácono. Ok? Vamos dar uma olhada para isso. Eu começo aqui, por exemplo, com a palavra episcopos, que Paulo está dizendo aqui que quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Nós temos bispos aqui. Levanta a mão para mim, se a gente tem bispos aqui. Quem é bispo pode levantar a mão. Então tem um bispo, 2 bispos. Só tem 2 bispos aqui. Mas quem mais é bispo aqui? Quem é presbítero que levanta a mão? Bom, então você é bispo também. É isso que a gente vai ver aqui. O que é a palavra episcopo? Episkopos. Epi é uma preposição grega. Skopos é olhar. Olhar por cima. Olhar por cima. Daí a ideia de supervisão. De supervisionar. Um episcopos, ele é um supervisor. É alguém que olha por cima. É a ideia de ele fazer uma avaliação, uma supervisão da igreja, da comunidade. E presbíteros. De onde vem essa palavra presbítero? Você é um presbítero. Se alguém perguntar para você assim, mas o que é prebístero? Porque tem gente que confunde tudo, né? Lá fora fala prebisteriana. Tem gente que fala assim, eu já fui muitos anos na prebisteriana. Acho que não foi não, né? Então, presbiteriana, presbítero. O que é presbítero? Se alguém perguntar para você, o que significa essa palavra presbítero? Aí você tem que explicar. Presbítero, mesma coisa. Presbis, que significa velho. No grego, presbis, velho. E teros é um superlativo na língua grega, que significa uma pessoa mais velha. Uma pessoa mais velha. Isso porque já desde no Israel antigo, um líder, um ancião, em razão da sua maturidade, em razão da sua experiência, em razão da sua sabedoria, da sua vivência na igreja, então ele adquiria uma autoridade para governar, para liderar, porque era uma pessoa experiente, era uma pessoa madura. Então o presbíteros é uma pessoa mais velha. Não significa que só os velhos podem ser presbíteros, né? Presbiteraria, lógico que não. Presbitaria, por exemplo, é jovem ainda e é presbítero. Então não significa que precisa ser idoso para ser presbítero. Mas é porque em Israel antigo, a sabedoria estava de alguma maneira relacionada à idade. E as pessoas de mais idade, elas reuniam certa maturidade para poder conduzir o rebanho, para poder conduzir o povo de Deus. Nós podemos ter pessoas jovens e que são maduras, e que têm maturidade, têm experiência. Não pode ser neófita, mas jovens pode, desde que reúna as qualificações
que são exigidas, que é a maturidade, a sabedoria, o conhecimento. Então, quem é o presbítero? O presbítero é uma pessoa madura, é uma pessoa mais experiente. E a gente vê, por exemplo, você fala assim, mas quer dizer que episcopos, o bispo e presbítero é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Abra para você ver em Atos capítulo 20, e veja no versículo de número 17, quando Paulo estava lá em Mileto, e ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se reunirem com ele. Verso 17, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele pega, vamos chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis. Agora ele se encontra com os presbíteros e ele então está conversando com os presbíteros. Você acompanha aí um pouquinho mais à frente e você vai lá no versículo 28, e Paulo diz assim, atendei por vós quem? Ele está conversando com quem? Com os presbíteros, ele está conversando com os presbíteros. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. Opa, mudou. Ele está dizendo para os presbíteros que o Espírito Santo constituiu os presbíteros para serem bispos. E eles vão ser bispos para fazerem o que na igreja? Para pastorearem a igreja. Então, na realidade, nós temos o presbítero e o bispo, que não são duas pessoas distintas. Não está falando de duas pessoas ou de dois cargos, mas está falando de um cargo só. Está falando de uma pessoa só, está falando de um presbítero. Que o presbítero, a pessoa mais experiente, mais madura, ela tem a responsabilidade da supervisão do rebanho do Senhor. E enquanto ela está supervisionando o rebanho, cuidando do rebanho, ela está fazendo o quê? Pastoreando. E note que isso é importante para nós. É importante para nós. E aí vem a outra palavra que é a poimen. Poimen. Pastor. Daí a disciplina no seminário poimênica. Poimênica, que o Ronaldo vai agora lá no curso de teologia, vai aprender sobre poimênica. Então, poimênica é conselhos aos jovens pastores que vão cuidar da igreja. Mas note bem que é uma coisa interessante aqui para nós. Das 18 vezes que aparece o termo pastor no Novo Testamento, 17 vezes aparecem fazendo uma referência a Jesus como pastor. Uma única vez, em Efésios 4, versículo 11, que aparece a referência pastor, juntamente com a expressão pastor-mestre. Pastor-mestre. Isso significa que o presbítero, ele também é pastor. O presbítero também ele tem a função de pastorear o rebanho. Por isso que Paulo aqui no verso de número 28, ele está dizendo, atendei por vós, presbíteros, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constitui vocês como supervisores, cuidadores do rebanho, e que nessa posição de bispos, de supervisores, vocês vão estar pastoreando a igreja do Senhor. Então veja que o único lugar no Novo Testamento que a expressão pastor
aparece designando uma função de uma pessoa, de um homem que vai ser pastor, aparece o adjetivo mestre junto. Mestre, pastores e mestres. Ou seja, ele constituiu uns para apóstolos, outros para evangelistas, e outros para profetas, e outros para pastores mestres. Isso porque, e aí você vai entender, que na igreja presbiteriana nós temos o presbítero regente e o presbítero docente. Vem daí, que o presbítero docente é o pastor mestre. É aquele que ele se preparou exclusivamente para isso, ele fez seminário, foi ordenado pastor mestre, mas ele é presbítero docente. E os outros são presbíteros regentes. E na regência da igreja, eles têm o compromisso de pastorear o rebanho. Porque o presbítero, ele visita, o presbítero, ele ora com o rebanho, o presbítero, ele cuida dos enfermos, o presbítero, ele aconselha, o presbítero, ele exorta, o presbítero é um supervisor. Ele vê se alguma coisa na igreja não está bem, e ele se aproxima, ele quer saber o que está acontecendo. Ele cuida dos casamentos na igreja, dos casais na igreja. Então ele aconselha, ele visita quando ele percebe que um casal não está bem, ele vai visitar a família, vai visitar o casal, juntamente com o pastor ou juntamente com outro presbítero, mas a função dele de supervisão é de cuidar, é de pastorear. Irmãos, presbítero não é para ficar na igreja supervisionando o trabalho do pastor mestre. Presbítero não é vigia de pastor. Viu? E presbítero não pode ser presbítero apenas para participar de reunião do conselho. Ele não vai na igreja às vezes o mês inteiro, mas no dia da reunião do conselho ele vai. Para dar problema, para criticar o pastor, para criticar o outro presbítero, para trazer... Não, ele tem que pastorear o rebanho de Deus durante a semana. Ele tem que estar supervisionando. Uma boa dica para você ler Resgatando a Coração de Pastor, resgatando a responsabilidade pastoral do presbítero. Não deixe de ler esse livro. Se você almeja uma excelente obra no episcopado, não deixe de ler. É importante que você leia essa obra para você entender qual é a sua responsabilidade como líder dentro da igreja no cuidado do rebanho do Senhor. Então, o pastor mestre é o presbítero docente. É o presbítero docente. E o diácono? O diácono, a palavra diácono, vem do grego, exatamente como nós estamos aqui falando, diáconos. O diácono é um ministro da misericórdia. O diácono é o braço da misericórdia dentro da igreja. Diácono significa serviço. Ele é um servo. E ele é um ministro. O diácono, ele é a mão de Deus dentro da igreja para socorrer os necessitados, para amparar o órfão, para socorrer as mesas, levar uma cesta básica, para levar um remédio, para visitar alguém que está doente e que está precisando de algo, além de uma oração, precisando de material, precisando de cuidados materiais. O diácono, ele tem esse olhar. O diácono, ele tem esse coração voltado para a obra da misericórdia. É o ministro do serviço dentro da igreja. É o ministro da misericórdia dentro da igreja. E lembro os irmãos que o diácono, a junta diaconal, né, o ofício de diácono, isso foi criado lá em Atos capítulo 6, você lê o relato, quando a igreja estava precisando de um grupo de homens para poder atender as mesas das viúvas que estavam sendo esquecidas, não estavam sendo bem cuidadas, e aí os presbíteros do Senhor. Então, os diáconos são homens constituídos pela igreja para distribuir
as esmolas e cuidar dos pobres como procuradores seus. Essa é uma definição de João Calvino. Aí coloca aí que o surgimento da junta diaconal foi em virtude da necessidade de suprir as mesas. Muito bem. E aí, agora veja, eu quero continuar aqui, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. É necessário, verso 2, é necessário, presta atenção nisso, veja, é necessário, Paulo não vai dar agora aqui conselhos. Paulo, a partir de agora, ele não está dando para você uma orientação para você seguir ou não. Não se trata aqui de conselhos. Paulo não está aqui dizendo para você, olha, você tem a opção de atender a esses requisitos ou não. Não. Aqui não se trata de conselhos, mas se trata de algo que é indispensável. Irmãos, nós estamos lidando com a questão da liderança da igreja e a liderança principal da igreja. Nós estamos falando de oficialato. Nós estamos falando a respeito de presbíteros e diáconos. Presbíteros regentes e docentes e diáconos. Nós estamos lidando com a principal liderança da igreja. E Paulo então diz assim, é necessário. Ou seja, é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual você não pode exercer o diaconato, não pode exercer o presbiterato. E aí então ele passa a descrever uma série de exigências. E aí ele começa dizendo assim, é necessário, portanto, já que a obra é excelente, é necessário, portanto, que o bispo, você já sabe agora o que é o bispo aqui, né? Que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. É interessante que alguns comentaristas, alguns teólogos, eles entendem que Paulo não vai dar aqui uma lista e que ser irrepreensível está dentro da lista. Então ele é irrepreensível 1, esposa de uma só mulher 2, não. O irrepreensível aqui é um cabeçalho. Ok? É necessário que o bispo seja irrepreensível. Pronto. Agora, o que ele quer dizer com alguém que é irrepreensível? Agora sim, ele dá a lista. Irrepreensível significa ser perfeito? É isso? Não. Porque se for perfeito, estamos lascados. Né? Como diria João Calvino, vocês estão tudo lascados. Não sei se ele disse isso. Está nas institutas. Então, irrepreensível não significa ausência de pecados. Mas irrepreensível significa que você tem uma vida coerente. Coerente. Coerência. Por exemplo, o bispo não pode mentir. Ou melhor, o bispo não pode ser mentiroso. O diácono não pode ser mentiroso. Eu não vou perguntar aqui quem já mentiu essa semana, que eu não quero que você passe pelo constrangimento. Para não ser mentiroso de novo, mentir 2 vezes. Mas há uma diferença entre você ser um mentiroso e você dar um escorregão. Dependendo da circunstância, o medo que você teve, o apuro que você passou, você mentiu. Mas você ter mentido não torna você mentiroso. O mentiroso, ele é conhecido porque ele é mentiroso. Não é diferente? Não é diferente? É diferente. Então Paulo, quando ele fala de ser irrepreensível, ele não está dizendo de uma ausência completa de pecados.
mas ele está dizendo a respeito de uma vida coerente com aquilo que nós cremos. E viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade significa uma vida de crescimento nos conhecimentos da Escritura Sagrada e na prática da mesma. É ser alguém coerente. E aí então ele diz algumas coisas. Aliás, deixa eu só dizer uma outra coisa aqui. Tudo que Paulo vai dizer aqui a respeito das qualificações para a liderança não é nada diferente de que ele diria para qualquer outro crente. O presbítero não pode ter 2 mulheres. O crente pode? Pode, senão você fala assim, então eu quero ser só crente. O presbítero tem que governar a sua própria casa. Mas e os outros? Podem largar a casa de qualquer jeito? Não. O presbítero não pode ser um beberrão. E o crente pode? É interessante a gente ver isso, que a vida de alguém que é irrepreensível não é só do líder, não é só do presbítero, não é só do diácono, é de todo crente. Porque a vida de santidade, a santificação, irmãos queridos, a Bíblia requer isso de todo crente. Mas se eu e você vamos ser líderes, vamos ser presbíteros e diáconos dentro da igreja do Senhor, a Bíblia vai exigir um pouco mais de nós isso. Porque você vai estar à frente, você vai liderar, você vai conduzir. Liderança não é um grupo especial dentro da igreja. A liderança não é uma classe especial, seletiva dentro da igreja. Você é crente. Você é ovelha do Redentor. E você então quer que a sua vida seja uma vida irrepreensível para você mostrar para todo crente que é assim que tem que se viver a vida cristã. Mas se você que está à frente, você que é o líder, você que é o presbítero, o diácono, é o pastor, e você não tem uma vida irrepreensível, você se torna um mau exemplo para toda a igreja. É nesse sentido que Paulo começa dizendo, olha, tem que ser uma vida irrepreensível. E aí a primeira coisa que ele exige para uma vida irrepreensível é que o presbítero, o bispo, ele tem que ser marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. O que significa ser marido de uma só mulher? Existem algumas possibilidades de interpretação desse texto do apóstolo Paulo. Talvez de todas as exigências de Paulo aqui, essa talvez seja a mais complicada. Mas existem 3 possibilidades. É que o presbítero ou o diácono, o líder, ele não pode ser polígamo, ele não pode ter várias mulheres. Significa também que ele tem que ter um casamento, um relacionamento com a sua esposa, e que o seu casamento não pode ser um casamento que seja um desastre. Entende? Que seja uma coisa complicada, que o casamento, o relacionamento dele com a esposa dele não é um modelo e não é um exemplo para os demais casais da igreja. E em terceiro lugar, é que ele tem que ser maduro no relacionamento com a sua esposa e de que a vida sexual dele é uma vida pura. As 3 coisas elas podem estar presentes aqui nessa expressão sem problema nenhuma. Sem problema nenhum. É como Paulo estivesse dizendo assim, olha, o homem, o líder, o oficial de igreja, ele tem que ter uma vida sexual pura. Se ele é casado, porque não exige, o presbítero não é obrigatoriamente precisa ser casado. O diácono obrigatoriamente não precisa ser casado, ou seja, ele tem que ser esposo de uma só mulher. Não significa isso. A questão é que se ele for casado ou não for casado, aliás, deixa eu mudar.
estar casado com ela e ter outras na mente, outras no coração. De certa forma, Paulo está aqui condenando a imoralidade sexual que já era forte e tão presente na cultura naqueles dias. Eu pergunto, isso é um problema na nossa cultura hoje? Sim. Então, há situação em que, dependendo do porquê que ele se separou, qual foi a razão da separação, ele não está desqualificado para voltar ao oficialato. Agora, você vai encontrar aqueles que a vida no casamento é tão desastrosa que ele casou uma vez, se separou, casou duas, se separou, casou, já está no terceiro casamento. A gente conhece gente assim. Está no segundo e no terceiro casamento. Essa pessoa está desqualificada para ser um oficial da igreja. Mas o ponto principal de Paulo aqui é que o meu relacionamento com a minha esposa, ele tem que ser um relacionamento que esteja em ordem. Ela é minha esposa e eu não posso ter nenhuma outra. Eu lembro da Wanda Assunção, quando ela dirigiu uma palestra na minha igreja naquela ocasião, ela disse o seguinte, que tem marido que vai para a cama, deita com a sua mulher, mas na mente e no coração ele vai para a cama com várias outras. Então ele não é marido de uma só mulher. Né? A pornografia, por exemplo. Pornografia é um problema hoje. Não só na sociedade como um todo, mas é um problema hoje dentro da igreja evangélica. Há irmãos nossos, homens, irmãos nossos, que são dependentes, são viciados na questão da pornografia. Então, essa pessoa ela está desqualificada. A vida sexual dela não é uma vida pura. Ele não consegue ser marido de uma só mulher. Então, a orientação de Paulo nesse texto é que há pecados sexuais que eu tenho que entender, que vai ser uma luta para mim. E eu tenho que combater esses pecados na minha vida. E eu não posso ser alguém que esteja ligado à pornografia, à promiscuidade, à imoralidade. Eu tenho que ter uma vida sexual pura. E, se for casado, uma vida sexual pura. Solteiro, uma vida sexual pura. Meu casamento tem que ser um casamento em ordem. Pessoas que casam e separam, também estão desqualificados para atender ao oficialato. Ele não vai conseguir aconselhar casais. Ele não vai conseguir. Ele vai ter dificuldade. Então, por isso, Paulo orienta aqui esse primeiro ponto aqui. Segundo, eu vou seguir pelo nosso roteiro, que governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Ele diz isso tanto para os presbíteros como para os diáconos. Que governe bem a sua própria casa. Queridos, o nosso lar é a nossa principal igreja. Paulo argumenta o argumento de Paulo parte assim, do menor para o maior, dizendo, se você não consegue governar a sua casa, onde você tem uma esposa e 2, 3, 4 ou 5 filhos, que seja, se você não consegue governar essa casa, então como é que você vai cuidar da igreja de Deus? Então esse é um teste para a nossa liderança. O teste é como é a sua liderança dentro de casa. Os filhos te respeitam, os filhos te ouvem, os filhos te honram. Então, é importante a gente entender que, veja, qualquer pai, ele não precisa ser um oficial da igreja, mas qualquer pai, ele tem um compromisso de educar bem os seus filhos. Qualquer pai. E qualquer pai cristão,
ele tem o compromisso de educar os seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Criar bem os seus filhos, ensinar os filhos, orar com os filhos, orar com a esposa. Irmãos, eu passei uma vergonha alguns anos atrás e foi necessário passar por aquilo. Eu cheguei em casa, estava voltando da igreja naquele dia e entrei no quarto, a Jamile, minha esposa, estava recostada na cama e ela falou assim para mim, ela falou: Gil, eu preciso conversar com você. E mulher quando fala assim, ela falou: preciso conversar com você. Falei: tudo bem, tem que ser agora? Ela falou: eu quero falar agora. Falei: tudo bem. Sentei no sofazinho que tinha ali do lado da cama, e ela começou a falar. E ela começou elogiando. Ela falou assim: eu admiro muito você. Admiro muito você. Admiro a sua dedicação. Deixa eu desligar aqui. Admiro a sua dedicação, seu compromisso. Admiro tudo que você faz. Admiro quando você prega, quando você ensina. Enfim, ela foi elogiando. Estava gostando. E eu fui gostando. Falei: fala mais. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Teu servo ouve. E foi falando. Aí, a determinada altura, ela falou assim: mas tem uma coisa que me preocupa. Eu falei: o quê? O que te preocupa? Ela falou: você não tem pastoreado a mim e nem os seus filhos. Você está pastoreando todo mundo, mas você não está pastoreando a mim e os seus filhos. Quando ela falou aquilo, eu encostei no sofá e fiquei pensando, e ela continuou. Ela continuou falando. E a Jamila é sempre muito sábia. Alguns irmãos aqui conhecem. Jamila é muito sábia, muito sensata. Elogiou, depois bate. Morde a sopra, né? E aí ela foi falando. Descuido que eu estava tendo com a igreja, com ela, ou seja, com a igreja dentro da minha casa. Ela fala assim: você sabe qual foi a última vez que você orou comigo aqui dentro de casa? Você sabe qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e leu a Bíblia para mim? Você sabe qual foi a última vez que você sentou com os filhos? Eles eram adolescentes naquela época. Você sabe qual foi a última vez que você sentou com eles e orou com eles? E ela foi falando. À medida que ela foi falando, os olhos foram... Eu fui chorando. E chorei naquele dia. De maneira discreta eu chorei. Mas aí eu ia para o seminário e voltava do seminário. Eu lembro de várias vezes naquela semana, eu chorei uma semana. Chorei uma semana. Vindo do seminário enquanto eu dirigia, estava sozinho dentro do carro, ninguém mais ia ver, e ali eu chorava ouvindo as palavras dela. Porque ela falou que eu, como pastor, eu não estava pastoreando a minha própria casa. E eu chorei uma semana. Eu chegava em casa e ela falava: você quer conversar? Eu falava: ainda não. Eu ainda estou refletindo sobre tudo que você me disse. Porque, irmão, ser chamado de hipócrita não é fácil. Ela não usou essa expressão, mas foi isso que ela disse. E aí durante uma semana eu ruminei aquilo. E Deus trabalhou no meu coração de tal forma que chegou um dia em que ela estava lá no mesmo lugarzinho. E eu sentei, eu falei: podemos conversar? E eu pedi perdão para ela. Pedi perdão para os filhos. E a partir daquele momento eu comecei então a ser zeloso pela minha casa. Irmãos, nós podemos perder os nossos filhos porque nós não estamos cuidando deles. Nós podemos perder, inclusive, a nossa esposa. Há esposas que não querem mais ir à igreja. Há esposas que não têm prazer na igreja.
Porque o marido é uma coisa na igreja e é outra em casa. Conhece a história do caminhão que chegou na igreja, né? Na frente da igreja de mudança. Conhece essa? Não? Não conhece? Mulher chegou um domingo de manhã. O marido foi um pouquinho antes para a igreja. Ela contratou um caminhão, colocou tudo dentro do caminhão e chegou com o caminhão na porta da igreja. Caminhão de mudança, trouxe sofá, fogão, geladeira, máquina de lavar, tudo assim na porta da igreja. E o pessoal saiu correndo, os diáconos saíram correndo. O que foi, irmã? O que foi? Foi despejada? Não. É que eu vim aqui porque eu quero morar aqui na igreja. Como morar aqui na igreja? A esposa do presbítero. O pessoal fala que é a esposa do pastor, fala que é do diácono, fala do presbítero. Entenda como você quiser. Aí ele falou, tá vendo aquele homem lá dentro? Olhou para dentro da igreja. Quem? Aquele homem lá. Presbítero? É. O diácono? É. O pastor? É. Eu quero morar com ele aqui na igreja. Porque aqui na igreja ele é um crente bom. Lá em casa, Deus me livre dele. Então assim, veja que quando Paulo fala, olha, será que você está cuidando dos seus filhos? Está pastoreando a sua casa? Está zelando pelo crescimento espiritual da sua esposa, dos seus filhos? Irmãos, nós somos os líderes dentro de casa. Se você não consegue liderar a sua casa, não queira liderar a igreja. Se você não consegue liderar a sua esposa, você vai liderar a esposa dos outros? Você não consegue aconselhar os seus próprios filhos, vai aconselhar os filhos dos outros? Olha que excelente obra nós temos. E nós temos que ser irrepreensíveis nesse ponto. Então é necessário. Agora, talvez surja uma pergunta aqui interessante, que é a seguinte: até que ponto eu sou responsável pela vida espiritual dos meus filhos, pela liderança espiritual deles? Porque filho, às vezes você manda quando ele é pequeno, não é assim? Você leva para a igreja, ele vai, não é assim? Só que filho às vezes vai crescendo e chega um momento em que você não influencia mais. E aí alguns estudiosos, comentaristas, entendem o seguinte, que enquanto o filho for pequeno, ele estiver debaixo da sua responsabilidade, então é responsabilidade sua. Mas chega um momento em que ele cresceu, ele já começa a tomar as suas próprias decisões. Ele já começa a tomar fazer as suas próprias escolhas. E aí já não é mais responsabilidade sua. Mas aí você que tem que avaliar em que momento já deixou de ser uma responsabilidade sua. Mas a gente sabe que há pastores hoje, há presbíteros e há irmãos nossos hoje. E que os filhos cresceram e resolveram seguir caminhos diferentes. Então esses não são necessariamente mais a sua responsabilidade. Então, que governe bem a sua própria casa. Ele tem que ser apto para ensinar. Ou seja, ele tem que ter um comportamento que é ensinável, mas ele também tem que, muito embora não se exija que todo presbítero ou todo diácono seja um expositor bíblico, seja um pregador, ele esteja à frente para lecionar, não. Apto para ensinar significa que, se for presbítero ou diácono, ele tem que saber, pelo menos, defender os principais pontos da teologia reformada. Ele é oficial. Se ele é oficial, por exemplo, está na igreja presbiteriana, ele tem que saber defender o batismo infantil, por exemplo. Ele tem que saber. Ele tem que saber defender alguns principais pontos da nossa teologia, porque ele é um oficial. Então nós temos alguns pontos importantes da nossa teologia que você não vai ser um teólogo, não vai ser alguém que vai subir no púlpito e pregar, mas você tem que ser apto a sentar com alguém e explicar. Por que nós cremos no batismo infantil? Por que nós cremos na confissão de fé de Westminster? Por que nós defendemos esses símbolos de fé? Você tem que ser alguém apto para poder explicar e defender. Por isso que você tem que se preparar, você tem que estudar. Você tem que conhecer os pontos principais da nossa teologia, porque você tem que ser capaz de defender as principais doutrinas da fé
no nosso caso da fé reformada. Não arrogante, inimigo de contendas. Isso diz muito respeito aos nossos relacionamentos. Paulo não seguiu necessariamente uma ordem aqui. Vários, Calvino tenta classificar um pouco, Hendricks tenta de alguma maneira sistematizar, Matthew Henry tenta classificar e sistematizar um pouco isso, mas cada um sistematiza esses pontos aqui, classifica, dá uma ordem aqui, mas isso não é o mais importante. Mas Paulo fala, por exemplo, desses relacionamentos. Irmãos, presbítero e diácono têm que saber se relacionar. O oficial de igreja, o presbítero e o diácono, ele tem que ser inimigo de contendas. Ele não pode ser briguento. Ele não pode ser um provocador de confusão. Aliás, ele tem que ser pacificador. Você conhece presbítero briguento? Não aponta para ninguém, por favor. Você conhece diácono briguento? Pastor briguento? Acho que todos nós conhecemos alguém que de vez em quando explode, perde a paciência. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que o líder, o oficial, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser, ele tem que ser inimigo de contendas, ele tem que saber responder sempre com mansidão. Ele tem que saber responder com mansidão. Você já ouviu história de presbítero que já bateu em pastor, não já? Não já? Você já ouviu, não já? Eu já ouvi. Eu já ouvi história de pastor que já bateu em presbítero. Eu já ouvi. Ou seja, é alguém briguento, que esmurra, que usa, às vezes, o tom de voz, palavras duras. A gente não pode permitir isso. Paulo está dizendo, olha, seja inimigo de brigas, de contendas. Tem gente que só sabe brigar. Só sabe brigar, briga no conselho, briga no concílio, briga na junta, briga, está sempre brigando. O presbítero tem que ser pacificador. O diácono tem que ser pacificador. Ele tem que, obviamente, tem momentos que você tem que dar palavra dura, sim, uma palavra mais firme, uma palavra que mostra realmente o que precisa ser feito, mas mesmo a palavra dura, mas ela tem que ser uma palavra amorosa, para promover sempre a paz nos relacionamentos. Tem gente na igreja que não sabe reagir, por exemplo, a críticas. Vai criticar para ver. Vai. Critica fulano de tal para você ver. O que vai acontecer com você porque você criticou. Ele vai na porta da sua casa para tirar satisfação, porque ele é presbítero, ele é diácono, está na igreja há 150 anos. Ele já chegou aqui com o Simon. E aí você vai criticar esse homem. Tem gente na igreja que não sabe receber crítica. Não tem? Talvez você é assim. E às vezes eu sou assim. E Deus tem que trabalhar comigo. Deus tem que falar menos, Gil. Menos, calma. Por que você tem que responder desse jeito? Né? Como é que Jesus responderia se estivesse no seu lugar? E quebra as pernas da gente, né? Comparar a gente com Jesus. Como é que Jesus responderia se estivesse no seu lugar? Ele seria mais amoroso, ele seria pastoral, ele seria longânimo. Aliás, o fruto do Espírito, né? Oh, meu Deus do céu, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Tem gente, outro dia um diácono falou assim, pastor, comigo é assim mesmo. O irmão falou que ele é pavio curto, eu nem pavio tenho. Que negócio é esse? Crente pavio curto? Já ouviu esse negócio? Irmãos, crente tem que ter pavio, é pavio longo. Como diria o mineiro, o pavio do crente tem que ser espichado. É longânimo, é manso. Jesus foi manso e humilde de coração, bateram do lado da cara dele, deu a outra. Ele não reagiu da mesma forma.
Ele foi ultrajado, humilhado, mas não devolveu com a mesma moeda. Como ovelha muda, foi tosqueada e... Então, inimigo de contendas, tem que ter boa reputação. Boa reputação. Boa reputação significa, pode perguntar dele lá fora. O pessoal não fala bem só dentro da igreja, não. Vai lá no mercado onde ele faz compra. O pessoal fala bem dele. Lá no emprego dele, vai lá no ambiente onde ele trabalha. Vai lá perguntar quem é o cidadão lá no trabalho dele. O pessoal vai falar bem dele. Nossa, ele aqui é uma bênção. Agora está explicado por que ele é desse jeito. Ele é uma bênção aqui. É um homem de Deus. É um santo homem. Tem boa reputação. A vizinhança fala bem dele. Entende? A vizinhança fala bem dele. Não é bom isso, irmão? Saber que as pessoas falam bem de você. Onde você vai? As pessoas te cumprimentam, falam bem de você. E quando a história é outra? Misericórdia, é esse aí? Ele, crente? Sabia disso, não? Uma crente pode fazer isso, agir desse jeito? Ele é crente falando desse jeito? Misericórdia. Não quero conhecer essa igreja, não. Boa reputação. Né? Boa reputação. O que você é lá fora? Eu conheço a história de um pastor que pegou um ônibus na segunda-feira. Pegou o ônibus na segunda-feira, ele entrou no ônibus, pagou a passagem, passou a catraca e já pegou o dinheiro do troco e já colocou dentro do bolso paletó e foi para descer. E ficou lá sentado esperando o ponto dele. E aí, o ponto estava perto de chegar e aí ele ia descer, ele pôs a mão no bolso e foi contar o troco. E falou, gente, o cobrador errou. O cobrador deu muito dinheiro. Nossa! Ele errou no troco, ele deu dinheiro a mais. Ele deu dinheiro a mais. E agora, o que eu faço? Eu vou descer, mas se eu descer, eu vou levar dinheiro que não é meu, é dele o dinheiro. Ele errou, mas aí ele ficou naquela crise, se volta ou não volta, porque o ônibus já estava cheio, né? Aí ele falou, não, eu vou devolver esse dinheiro, que esse dinheiro não é meu. Vou devolver o dinheiro, não é meu. Aí ele pegou e foi lá. Chegou lá para o cobrador e falou, cobrador, olha... Eu estou devolvendo esse troco aqui porque o senhor errou no troco, me deu dinheiro a mais. Aí ele olhou para o olho do pastor e falou assim, não pastor, eu não errei não. O pastor falou, peraí, você me conhece? Ele falou, eu te conheço. O senhor não me conhece, mas eu te conheço. Ontem eu fui na igreja do senhor, o senhor não me viu. A igreja estava cheia, tinha muita gente lá. E eu lembro que ontem à noite o senhor pregou lá sobre honestidade. Eu só queria ver se o senhor era honesto. Reputação. O que as pessoas do lado de fora estão dizendo de mim? Como é a minha conduta? Como é a minha postura? Eu sou um homem de Deus lá fora também? Né? Sou um homem de Deus lá fora? Ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Isso, tanto os presbíteros como os diáconos precisavam ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, não tem como a gente desenvolver a nossa liderança se você não for um homem cheio do Espírito Santo. Isso parece ser coisa pentecostal, né? Não parece? Ser cheio do Espírito Santo? Mas isso é coisa de presbiteriano reformado, irmãos. Por quê? Porque isso é coisa da Bíblia. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, o presbítero, o pastor, o diácono tem que ser pessoas cheias de Deus. Cheias do Espírito Santo. E como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Nós enchemos do Espírito Santo nos debruçando no conhecimento da Escritura Sagrada, dobrando os nossos joelhos, orando. Irmãos, tem crente que não ora. Tem crente que não tem vida devocional. Tem crente que passa a semana inteira sem orar, sem dobrar os joelhos. Tem crente que não lê a Bíblia. Tem crente que acha que experiência é a mesma coisa de maturidade.
Tem muita gente que tem muita experiência na igreja, é tão maduro, tão maduro, tão maduro que já está caindo. Porque não tem mais vida com Deus. Irmãos, nós sabemos muito sobre oração. Saber sobre oração, pega qualquer presbiteriano, o cara sabe de tudo de oração. Agora a pergunta não é o quanto ele sabe de oração, é o quanto ele ora. É diferente. Eu estava na minha igreja naquela época. Fui na minha estante e falei, eu estou precisando orar, gente. Eu estou precisando aprender esse negócio de oração. Eu quero orar mais. Quero ter essa experiência de orar. De chorar na oração, de confessar pecados em oração. Sabe aquele negócio que você está diante de Deus e você sabe que está na presença de Deus? Eu falei, é isso que eu quero. Aí fui na estante e peguei um livro lá sobre oração. Peguei o livro, comecei a folhear. E estava todo grifado, porque o pastor tem essa mania de grifar tudo, né? Estava lá grifado. Bênção, lição aprendida, essa tal. Eu falei, isso aqui eu já li. Fechei e guardei. Peguei um outro. Mesma coisa, grifado, sublinhado, vermelho, azul tal. Isso aqui eu já sei, guardei. Peguei mais um, mesma coisa. Porque livro de pastor assim, ele já sabe tudo. Aí, uma vozinha, sabe aquela vozinha que vem dentro da gente? E foi assim, olha, verdade, tudo isso você já sabe. Só está faltando uma coisa. Está faltando orar. Irmãos, você já sabe o que é oração. Eu tenho certeza disso. Nós já sabemos. Qualquer presbiteriano que está na igreja há mais de 2, 3 anos já sabe a teologia da oração. Mas eu quero ver a marca no joelho. Se você ajoelha. Se você ora. Como que a gente vai querer ser cheio do Espírito Santo se a gente não se debruça na palavra, se a gente não ora, se a gente não confessa pecados, se a gente não tem tempo a sós com Deus? Como anda o seu tempo a sós com Deus? Como é a sua vida de oração? Arthur Tozer diz, se eu quiser humilhar alguém, eu vou fazer apenas uma pergunta. Como anda a sua vida de oração? Como é a sua vida de oração? E é indispensável que um presbítero, que um pastor, que um diácono seja cheio do Espírito Santo. Esteja na plenitude do Espírito Santo. Ele esteja sendo embriagado com o Espírito Santo e produzindo, portanto, o fruto do Espírito. Amando, servindo, se alegrando, sendo bom, sendo longânimo. Ele vai produzir o fruto do Espírito, cheio de sabedoria. Sabedoria, irmãos, nós precisamos de sabedoria para governar a igreja. Não aparecem problemas no conselho da igreja? Parece não? Parece, não parece? Aparecem problemas na reunião da junta diaconal? Aparece. E tem momentos que você fala assim, Deus, eu não sei o que fazer. Dê sabedoria para a gente. E a igreja naquela época, sem dúvida nenhuma, vinha muitos problemas, muitos e muitos problemas. E os oficiais, eles precisavam ter sabedoria para tomar decisões sábias. A gente não pode tomar decisão de maneira precipitada. A gente precisa buscar sabedoria em Deus. Pedir a Ele nos dê sabedoria para tomar as decisões, resolver os problemas, resolver problemas dos outros, né? Resolver problemas da igreja. Falta de sabedoria, às vezes, acaba trazendo problemas para nós no conselho da igreja. Conselho que toma decisão na carne, acaba trazendo problemas para si. Junta diaconal que só tem crente carnal, vai tomar decisões carnais e vai trazer problemas para a igreja. Irmãos, tem que começar em nós, no conselho, na junta, buscando sabedoria. Porque tem decisões que nós vamos tomar que vai afetar os membros da igreja. Vai afetar famílias da igreja. Então nós precisamos tomar decisões com sabedoria. Ser respeitável, ou seja,
ter honestidade, dignidade, ter uma só palavra. E essa expressão ela pode ser entendida de 3 formas, e nenhuma delas excludente da outra. O diácono não deve ser um difamador, levando e trazendo casos dos lares onde ele visita. Tem isso, né? O cara vai na casa, visita, aí depois chega em casa e fala: mas mulher, fui na casa da irmã tal, que coisa, que casa bagunçada aquela. E começa a falar de coisas que viu dentro da casa. Linguarudo. Fofoqueiro. Tem diácono fofoqueiro? Aqui não. Mas eu sei que tem. Diácono fofoqueiro. Não deve ser alguém que pense uma coisa e diga outra. Sabe? Pensar uma coisa e já está dizendo outra. Ou não deve ser alguém que diz uma coisa para uma pessoa e diz algo diferente para outra. Ele não tem uma palavra só. Ele é pessoa de meia palavra, de 2 palavras, 3 palavras. Então, nesse sentido, o diácono, a referência aqui é uma orientação para o diácono, que o diácono ele entra, como presbítero, ele entra na casa, ele vai tomar conhecimento de problemas, ele vai tomar conhecimento de coisas dentro daquela família e que ele não pode levar isso para fora. Não pode. Ele não pode comentar sequer com a esposa em casa quando ele chega. Se a esposa for junto e tomou conhecimento de alguma coisa, ela também tem que ser cuidadosa. Que tem gente que não quer nem receber a presença de líderes da igreja porque tem medo do que você vai ver lá dentro. E aí você vai descobrir e vai levar para fora, vai levar para outras pessoas. A gente tem que ter discrição. Discrição porque a gente está entrando na casa dos outros. Tem gente que até assusta quando você liga e vai dizer que vai visitar nisso. Tem gente que você liga e fala assim: irmã, eu posso te visitar? O que foi que aconteceu, pastor? Não aconteceu nada, eu quero visitar. Já está assustada porque tem coisas para esconder. Então a gente tem que ter cuidado. Uma só palavra. É isso? A gente não pode ser maledicente, fofoqueiro. Seja um experimentar, não seja inclinado a muito vinho. Eu sei que você está querendo que eu chegue aqui logo, né? Não inclinado a muito vinho. Ou seja, a Bíblia não diz que você não pode tomar vinho. Não é isso. Não há uma proibição. Mas o que a Bíblia normalmente proíbe é que você seja dependente, que você provoque e cause escândalos. Você quer ver uma coisa? Não serve de exemplo para ninguém o que eu vou dizer aqui. Mas eu gosto de um bom vinho. Eu gosto. Ontem mesmo eu abri um vinho à noite para comer uma pizza com a minha esposa e abri um vinho. Eu e ela em casa, saboreando um vinho. Paguei R$400 na garrafa. Você sabe o valor, você sabe. Mas assim, comprei um bom vinho e saboreei. A Bíblia não proíbe isso. Mas você sabe que quando eu estou numa festa da igreja eu não bebo nada? Eu não tomo em bares? Eu evito provocar de alguma maneira escândalo e que as pessoas venham confundir o meu comportamento. Agora, tem aqueles que bebem demais. Bebe. Eu conheci um diácono que toda vez que ele chegava na igreja que eu ia cumprimentar, eu sentia já o bafo de cerveja. E você pensa que era só eu que sentia? Não. Eu estava cumprimentando todo mundo na igreja. E as pessoas percebem o bafo, né? Então, não seja entregue, essa ideia não é dada ao vinho, ou seja, não se entregue ao vinho. Cuidado, seja cauteloso, porque a sua atitude, o seu comportamento pode trazer prejuízo. E naquela época, quando se entrava numa casa, tomava conhecimento de tantas coisas, imagina você entrar numa casa bêbado. Ou quando você bebia, entregava o que você viu lá. Porque o cara, quando está sóbrio, ele não fala nada. Mas aí quando ele está alto, aí ele aproveita para contar as histórias. É um perigo, né? É um perigo diácono bêbado.
é um perigo. Qualquer crente bêbado é um perigo. Tenho mais 2 minutinhos. Sejam primeiramente experimentados, ou seja, não pode ser um neófito. Tem que ser alguém experimentado. Como eu iniciei a minha fala dizendo, tem que ser alguém experiente, maduro na fé. Irmãos, esse tema é tão empolgante e tem tanta coisa para a gente poder avaliar. Agora, se você notou bem, nenhuma das qualidades que eu mencionei das outras que também Paulo está relacionando aqui são qualidades que dizem respeito à sua performance. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com a sua capacidade intelectual. Não tem a ver com a sua formação acadêmica. Você não precisa ter um título de doutor, de mestre. Veja que não é isso. As qualidades que Paulo lista aqui, as exigências que Paulo lista, são exigências que estão relacionadas ao caráter da pessoa. Porque ela pode ser inteligente e ter um PhD, mas se ela tem um caráter duvidoso, ela vai trazer prejuízos para a igreja. Eu tenho que cuidar do meu caráter. Caráter é aquilo que ninguém vê, mas está lá. A minha reputação é que todo mundo vê. Só que a minha reputação vai ser exatamente aquilo que for o meu caráter. O caráter é a raiz da árvore. A reputação é a copa da árvore. A copa da árvore é aquilo que a sua raiz é. Se a gente não tiver caráter, a nossa reputação vai de alguma maneira nos desqualificar para o ofício de presbítero. E das 20 e poucas qualificações aqui que Paulo lista, das 20 e poucas qualificações, que elas se desdobram, eu penso que nenhum de nós aqui está apto para dizer um checklist, né? Acertei todas, passei por todas. Eu acho que não. Mas de alguma maneira, quando você olha para todas elas, é como se Paulo estivesse dizendo para você, cuida disso. Dê um pouquinho mais de atenção nessa área. Cuide melhor desse aspecto do seu coração, do seu caráter. Se você almeja essa boa obra, então cuide disso, para que você seja um excelente líder, um excelente presbítero, um excelente pastor, um excelente diácono. Ainda imperfeito, porque ser irrepreensível não significa que você é perfeito. Significa que você é coerente, que você tem um caráter que está sendo aperfeiçoado à semelhança de Jesus Cristo. E isso eu e você podemos, sem dúvida nenhuma, crescer, almejar e desenvolver esse caráter à semelhança de Cristo, para que a gente possa cuidar da igreja do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse tempo juntos aqui nesse início de tarde. Obrigado porque quando nós olhamos para essa lista do apóstolo Paulo e olhamos para esse espelho, nós vemos o nosso coração refletido. E nem sempre o que nós vemos é agradável para nós. E sabemos que o Senhor nos olha de maneira tão profunda, de maneira tão transparente, e que nada, absolutamente nada, consegue, de alguma maneira, passar desapercebido pelo Senhor. Mas essa lista do apóstolo Paulo apenas nos ensina que nós precisamos cuidar mais do nosso caráter, do nosso coração, da nossa santidade. Nós queremos ser pastores, presbíteros, diáconos, oficiais segundo o teu coração. E precisamos que o Senhor nos ajude nisso. Somos líderes imperfeitos, somos crentes imperfeitos.
mas queremos nos espelhar em Cristo Jesus e crescer à semelhança dele. Ajuda-nos nisso. Perdoa-nos nas falhas que nós já cometemos, nos deslizes que nós já cometemos. E purifica o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a termos mais de Cristo em nós. E assim nós oramos em nome dele. Amém.